graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar início à 8ª temporada da série Aprenda Mais. Eu sou o Bispo Aldemir e nessa temporada nós vamos falar sobre dízimo. Agora, não queremos tratar dízimo como algo obrigatório, como algo que você tem que fazer ou não tem que fazer. Nós queremos tratar o assunto que é polêmico, que é manipulador, de uma forma bem tranquila. Agora, algo é necessário, que você nos acompanhe durante essa temporada, para saber qual o propósito da existência do dízimo. E para isso, você vai entender qual o propósito do dízimo na era patriarcal, na era sacerdotal e na era atual. É relevante? Não é? Fique conosco até o final dessa temporada e você vai conseguir entender. A cada episódio vai ter uma reflexão, vai ter uma revelação. Agora, é fato. Não tire nenhuma conclusão apressada. Aguarde, espere até o final, porque com certeza vai provocar em você uma verdadeira renovação espiritual. Nós vamos entender o relato bíblico durante essas eras. E o nosso objetivo aqui, de forma nenhuma, é atacar nenhuma denominação ou ser a favor ou contra, mas passar para você a capacidade de interpretação e, diante de Deus, a sua decisão. Aprenda mais, a sua faculdade em pequenas doses. E como estamos tratando de um assunto teológico, nós temos que estar baseado na Bíblia. Eu quero usar um versículo que é do Novo Testamento, mas que vai nos dar um belo entendimento. Ele está lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado dos poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, presta bem atenção, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que você come ou bebe, ou com relação à festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou do sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esse versículo vai nos servir de norte durante toda essa caminhada nesta temporada, porque tudo o que aconteceu antes de Cristo era apenas sombra, era apenas um indicativo para o que haveria de acontecer. A verdade é que a prática do dízimo não é algo instituído por Israel. Não foi originado nos israelitas. É verdade, isso é questão histórica, pode procurar, pode pesquisar. As civilizações pagãs, antigas, entre os quais fenícios, babilônicos, árabes, cartagêneses, chineses, gregos e romanos, todos eles pagavam dízimos. Foram encontrados por arqueólogos tabletes cuneiformes que comprovavam a prática da entrega do dízimo nos povos da Mesopotâmia. E isso é um fato que não tem argumento. Mas vamos iniciar pela era patriarcal, porque antes disso também não se fala de dízimo. Não vai buscar para mim e dizer que existe na Bíblia, porque não existe. Quer buscar, busca, mas não existe. Lá no Gênesis, lá naquele período pré-diluviano, não tem nada sobre dízimo. Quando aparece alguma coisa sobre dízimo, já é em Gênesis 14. São dois patriarcas que tocam no assunto. O primeiro deles é Abraão. E lá em Gênesis 14 você tem um relato dessa experiência. Mas deixa eu fazer aqui um resumo. Abraão, ele sai da terra dele como Deus mandou. Deus mandou ele vir sozinho, mas ele trouxe o sobrinho que ele criava como filho, Ló. E depois que os dois crescem, prosperam naquela área, Ló se separa dele e ele diz: escolha onde quer ir. E Ló escolhe uma região muito bonita, uma campina muito verde. E nessa região ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí, um rei resolve fazer uma guerra. E nessa guerra, Ló é cativo. Os reis inimigos de Sodoma conseguem vencer a guerra e leva Ló cativo. E alguém consegue fugir e chega até os ouvidos de Abraão. O seu filho, que era chamado de filho, o seu filho foi levado refém. E Abraão então toma uma atitude. Ele reúne 318 dos seus melhores homens criados na sua terra, homens preparados para uma batalha. E junto com mais alguns outros homens,
eles partem para recuperar o que havia perdido e ele consegue a vitória. Mas aí é que está o grande detalhe. Após receber todos os despojos, e o que é despojos? Despojos é quando um reino vencia o outro e tudo que tinha naquele reino vencido era direito de quem ganhou possuir animais, armas, ouro, tudo, enfim, mulheres, crianças, tudo. E Abraão pegou tudo aquilo, abateu dos custos operacionais da guerra. O que é isso? Bom, a guerra tinha um custo. Ele pagava diária aqueles soldados. Ele paga então tudo, a alimentação daqueles soldados, de todos que se juntaram com ele. E do que sobra, ele devolve 90% os perdedores, veja que benevolência, e dá 10% ele entrega a Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote. Veja que isso que Abraão fez foi baseado no costume pagão. O texto bíblico diz que Abraão deu o dízimo de tudo, vírgula, não do seu patrimônio, mas unicamente dos despojos de guerra. Isso tem que ficar bem claro. Este versículo, ele vai estar lá linkado com Hebreus 7,4. Deixa eu até abrir aqui um parênteses. Vai aparecer aqui um card sobre bibliologia. Se você clicar, você vai ser levado a um estudo sobre os livros bíblicos e aprender a relacionar esses livros, porque é importante entender como funciona a Bíblia. Mas voltando aqui, Hebreus 7,4 diz: considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Olha, presta bem atenção agora. Veja, você já deve ter ouvido por aí, porque Abraão deu o dízimo de tudo. Não é isso que diz. Nem em Gênesis, nem em Hebreus 7,4, ele deu o dízimo dos despojos. Do que era dele, ele não deu dízimo, só foi do que ele ganhou na guerra. E isso precisa ficar bem claro pra gente. Nós precisamos entender que não há nenhum relato bíblico de que era obrigado a dar dízimo, de que era obrigado a dar o dízimo dos despojos. Não existe isso. Olha, Abraão, ele pode não ser considerado um dizimista exemplar, mas uma coisa aconteceu. Deus não reprovou porque ele dizimou. Gênesis 15:1, Deus diz assim para ele: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Perceba que Deus não reprovou a atitude de Abraão, mas também não está claro, em momento nenhum aparece isso, que era obrigatório dar o dízimo. O segundo personagem patriarcal que aparece nessa questão de dízimo é justamente Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, um dos patriarcas escolhido pelo próprio Deus para dar sequência, para gerar a nação de Israel. E como nós sabemos, Jacó fez um voto, isso lá em Gênesis 28, de 20 a 22, que eu quero ler com você. Então, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Sem dúvida, essa história de Jacó é espetacular e deveria ser considerado pelos que defendem a teologia sistemática da obrigatoriedade do dízimo como um dizimista exemplar. Mas espera aí, se você analisar o texto de forma profunda, os princípios que Jacó expressa nessa passagem nos leva a concluir 3 situações diversas de um bom dizimista. Presta atenção que você vai entender. O primeiro diz o seguinte, bora raciocinar. Jacó fez um voto, não é isso que está claro? Então Jacó, se ele fez um voto, ele estava provando que ele não era dizimista. Como? Vamos lá. Se Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, ele era da linhagem patriarcal, ele deveria ter aprendido do seu avô e do seu pai essa prática. Que prática? Da obrigatoriedade do dízimo, caso realmente tivesse existido. Mas veja que ele fez um voto. E o que é voto? Voto é quando você está buscando uma experiência espiritual diferente e você faz um voto como algo que está na sua rotina. Ou seja, não era a rotina de Jacó dizimar. O segundo ponto era que o dízimo que Jacó falou era um dízimo condicional. Preste bem atenção. O que é que Jacó diz? Olha, primeiro o Senhor me dá a bênção, depois eu te dou o dízimo. É importante perceber que Jacó colocou o ônus da prova para o próprio Deus.
para que Deus o abençoasse. Mas se você parar para perceber, as instituições religiosas e muitos pseudos pastores, líderes espirituais e tudo mais, estão hoje fazendo o ensino contrário. Eles estão dizendo que a bênção é condicional. Primeiro você dá o dízimo, depois as bênçãos são recebidas. Veja que há uma contradição nisso aí. E o terceiro e último ponto é muito interessante. Veja que Jacó propõe a Deus 5 situações, 5 condições. E eu quero ler isso para você, está lá em Gênesis 28:20. Jacó diz assim: se for comigo e me guardar dessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, e me der vestidos para vestir, e me fazer retornar à casa de meu pai. Veja que todas essas frases estão concatenadas com o ir. Ou seja, está havendo aí uma situação de isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, dessas 5, se Deus cumprisse 4, Jacó não daria o dízimo. Deus teria que cumprir todas as 5. Quais são as 5? Presença de Deus, proteção, comida, roupa e paz. Agora, se Deus tivesse esquecido ou não feito uma, ele não daria. Se não tivesse feito 2, ele não daria. O dízimo era condicional. Olha, se Jacó deu o dízimo ou não, a Bíblia não diz. Eu até creio que deu. Mas tem algo. Entre Gênesis 31, verso 38 e Gênesis 33, versos de 18 a 20, fica bem claro que Deus cumpriu sim todas essas 5 questões. Porém, Deus cumpriu isso ao longo de 20 anos, até quando ele retorna a Canaã. Então, o fato de você dar o dízimo não obriga a Deus a cumprir o que você quer. Mas Deus só vai fazer as coisas no tempo dele. A verdade é que esse fato isolado, tanto de Abraão quanto de Jacó, não nos parece ter sido, em momento algum, você fazendo a exegese do texto, não parece que foi uma obrigação bíblica. Deus não estava orientando ele. Em nenhum momento aparece ali uma obrigatoriedade da lei. A verdade é que tudo que Abraão fez tem um lado positivo. A honra àquele que era o sacerdote Melquisedeque. E isso sim precisa ser levado em consideração. Honrar. E você honra as pessoas que você ama, que você respeita, que são autoridades sobre você, presenteando ela. Não estou falando que você tem que dar o dízimo para ela, mas alguma forma de abençoá-la através da sua vida. A verdade é que essas experiências únicas de Abraão e Jacó, elas são encontradas nesse período patriarcal, ou seja, antes da lei mosaica. E em nenhum dos dois aparece a obrigatoriedade de ter o quê? Um valor fixado como dízimo. E isso, como dissemos no início, era uma prática pagã daquelas culturas de entregar uma parte a um Deus, a um Senhor, a um príncipe, a um rei, a um dono de terra. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Aqui no Nordeste é muito comum, você já deve ter ouvido falar o termo meieiro. O que é meieiro? É alguém, por exemplo, um fazendeiro tem uma grande porção de terra e ele coloca ali algumas pessoas para trabalhar como meeiro. Aquela pessoa planta e metade do que ela colhe, ela dá para o proprietário. Isso é uma forma de um dízimo, não de 10%, mas de 50%. Entendeu? Era uma prática pagã que até hoje existe. Você consegue perceber o quanto a Bíblia é clara sobre esse assunto? Então você não pode se deixar manipular pelo que você ouve aí afora. Vamos avançar, vamos aprender mais, para que então você possa decidir no seu coração, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Dizimo, não dizimo, qual o valor, qual o percentual? A gente vai descobrir isso até o final dessa série. Você está gostando do que aprendeu até aqui? Está valendo a pena? Então eu quero te convidar para que você possa compartilhar, possa deixar o seu like e possa fazer um comentário. Concorda, discorda? Com base em quê? Escreva, deixa aí no comentário que nós iremos te responder. E nós teremos o maior prazer de ter essa interatividade com você. E para responder amanhã, eu já quero deixar uma pergunta. Os dízimos, como funcionavam eles na época sacerdotal? Eram pagos por todos? É para ser pago ainda hoje? Era entregue em dinheiro naquela época? Isso você vai ver no episódio de amanhã. Um abraço, um beijo no coração.